Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom. A permanência numa prática saudável, numa prática lúcida, a perseverança no bem, determina vitórias. Nem toda mudança é saudável, às vezes é apenas uma moda, é uma indução de comportamento. Às vezes muda-se para pior, ainda que momentaneamente. Permanecer, sustentar, perseverar é muitas vezes uma virtude. Ou seja, mudança e estabilidade não são virtudes em si. Fundamental estarem associadas à consciência. Mudança com consciência é maravilhosa. Persistência com consciência também, não é? Que assim seja, que nós tenhamos essa lucidez. Kardec perguntou onde estão escritas as leis de Deus, e essa pergunta ecoa, deveria ressoar, deveria causar silêncio na humanidade, já que por causa dela temos feito tanto barulho, tanta guerra, tanto terrorismo. Guerra santa, Santa Inquisição. Tanto nome sagrado temos imputado a práticas terríveis. Isso só atesta nosso primitivismo. Que nós busquemos a resposta dada a Kardec. Que as leis de Deus não estão na Bíblia, no Alcorão, no Tao Te Ching, nos Upanishads, na Cabala. São muitos os livros de sabedoria. Mas e os analfabetos? E os indígenas, os aborígenes? Estariam condenados ao primitivismo, às sombras? A resposta foi maravilhosa, libertadora, expandindo a mente. Os espíritos responderam: as leis de Deus estão escritas na consciência, de modo que os humanos têm acesso às leis de Deus. Que os títulos, a cultura acadêmica não nos aproximam de Deus. Mesmo o moralismo também não. Os pregadores, os palestrantes, os ilustrados, os teólogos não estão mais próximos de Deus apenas por terem mais cultura, mesmo que essa cultura for em relação às escrituras sagradas. Como disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Ou seja, o que atesta a nossa evolução é a prática do bem. É uma vida em consciência. E não as palavras. Até mesmo gestos aparentemente virtuosos podem nada mais ser que enganação, manipulação.
Essa lucidez precisa ser perseguida, especialmente nos momentos em que o nosso egoísmo a nossa vaidade é estimulada. Por isso é tão precioso esse momento que nós temos estudado nos últimos encontros aqui. Foi um momento em que os inimigos da luz, representados por alguns escribas e fariseus, tentando matar 2 coelhos com uma só cajadada, tentaram jogar João Batista contra Jesus. João Batista era reconhecidamente um orador vigoroso, popular, e que perturbava muitos escribas e fariseus com acusações fortíssimas, como, por exemplo, chamá-los de raça de víboras. Pois eles não viam vitória sobre João Batista, ao contrário, derrotas atrás de derrotas, e ainda surgiu um outro pregador também muito popular, como Jesus Cristo. E aí, suas mentes de víboras mesmo vieram até João Batista e falaram: aquele a quem tu batizaste está juntando muita gente, mais do que tu. E João Batista desfiou um colar de pérolas de sabedoria, mais do que de sabedoria, pérolas de alma, pérolas de espírito. Porque não apenas ele não caiu na armadilha dos escribas e fariseus, como deixou lições para todos nós. Vaidosos, orgulhosos, egoístas, sem dúvida nenhuma. Que tanto precisamos de remédio para essa que é o vício de todos os vícios, que é o problema de todos os problemas, a doença de todas as doenças, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Ele disse que não era digno de atar as sandálias dos pés de Jesus. Ele disse que era preciso que ele, João Batista, diminuísse para que ele crescesse. E agora, na passagem de hoje, que está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 31, na continuidade das preciosas falas com as quais ele rebateu o veneno dos escribas e fariseus, hoje ele diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Discernimento, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Difere aqui João Batista, como Jesus falaria nessa passagem de César e de Deus, que é preciso ter discernimento e perceber o que é dos homens, o que é do ego, o que é do amor, o que é da fraternidade. Numa organização da política, exalta-se muito o ego é hiper exaltado na política, assim como na arte, assim como no esporte. Por isso, tantas quedas em todas essas áreas. Mas não é apenas nessas áreas, evidente. Não é apenas nessas áreas que há essas quedas e não é apenas nessas áreas que é preciso do discernimento.
João mostrou esse discernimento num nível máximo, situando a si mesmo como aquele que vem da terra e fala da terra, e situando a Jesus como aquele que vem dos céus e que é sobre todos. É preciso humildade, é preciso lucidez, é preciso coragem para não cair e recair nas arapucas que não apenas os escribas e fariseus fazem para nós. Há escribas e fariseus em todos os lados, em todos os tempos. Mas a armadilha que nós mesmos, que o ego, que a vaidade que está em nós, apronta para nós. É urgente percebermos, exaltar o ego, a mesquinha. Exaltar o ego prepara a dor para todos nós. Disse Jesus que aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que buscar essa autoexaltação, esse elogio, esse reconhecimento aqui na terra, por dinheiro, por postos, por títulos, por vitórias no mundo, à custa das derrotas dos outros, esse atrairá para si vinganças, inimigos, derrotas, desmascaramentos. Não é? Exaltar o ego, a mesquinha, as vitórias do ego de hoje preparam as derrotas do ego de amanhã. Vejam as exaltações de dominação, como elas são. O machismo fala que a mulher é rainha do lar. A manipulação que estimula a vaidade é como um elogio de um carcereiro que faz de um preso chefe da cadeia. Diante dos 100 bilhões de planetas na galáxia, dos 200 bilhões de galáxias no universo conhecido e dos multiversos que a ciência já entrevê atualmente, o que representa ser rei do futebol, da música, do hambúrguer, chefe de departamento de física, Miss São Paulo, presidente da Câmara. É por isso que a humanidade se mata. Títulos, pretensões, arrogâncias que levam ao quê? Analise cada um. Diante de todos nós, ressalta a voz do amor nos alertando. Não se preocupem com o que a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Onde estiver seu tesouro, lá estará seu coração. É por isso que nesse momento estamos roídos, corroídos, nos sentimos roubados. É por isso que supomos que alguém morre, quando é apenas seu corpo que morre. Alguém perdido, porque foi apenas um ídolo que foi desmascarado.
um líder político que não se mostrou à altura da liderança. Um herói que morreu de overdose. Alguém que foi roubado, se pensa roubado, alguém que morreu, pensa que morreu, mas não fomos nós que fomos roubados, foi apenas as coisas. Não fomos nós que morremos, foi apenas o corpo. Esse discernimento é fundamental. Ninguém poderia falar, eu tenho câncer, meu corpo tem câncer. Eu fui traído, não foi meu orgulho que foi traído. Essa lucidez de entender o que é do orgulho e o que é do amor, o que é do homem velho, o que é do homem novo, o que é da aparência, o que é da essência, é fantástico para nós vencermos nossos problemas. Foquem suas vidas nas coisas do céu, disse Jesus. As coisas desse mundo, as coisas do orgulho, as coisas e as máscaras só importam pelo que elas simbolizam. Correndo atrás da saúde do corpo, reharmonizamos a mente. Cooperando com familiares, nos reconciliamos com inimigos. Somente aqueles que viverem na matéria, à luz do Espírito, que se situarem no mundo sem ser do mundo, estarão no caminho da luz, da regeneração, da fraternidade, do amor. Que assim seja para todos nós. Que essa ferramenta dada por Jesus seja percebida, estudada, sentida e vivida por todos nós. Essa é a nossa oração de hoje, por toda a humanidade, incluindo, evidentemente, nós mesmos. Vamos então saudar os amigos que estão conosco e que comentaram, e que representam aqui os amigos que estão conosco e não comentaram. E os amigos que não comentaram não estão conosco, mas estarão através das gravações. Já convidamos a todos a entrarem no YouTube, no nosso canal, esse mesmo nome que está nesse perfil do Facebook, conhecerem nosso canal, conhecerem as playlists que estão lá. Pode ter alguma coisa de útil que vale a pena uma garimpada. Muito bom, Enir Cajazeira vibrando pela saúde da Mônica Silva, nossa amiga. Enir Cajazeira dando boa noite a todos. Luiz Diniz, muito bom ter você aqui, meu amigo. Muito boa noite. Maria José Sobral, muito legal você estar aqui. Maria José Mazé, nossa amiga de infância. André Salvatore, companheira de tantos estudos em diferentes casas. Enir dando graças a Deus. Que todos os que estão aqui conosco, que se manifestaram ou que não, que estiverem conosco agora ou depois, percebam a importância da ferramenta dada por Jesus hoje, guardem com carinho e utilizem com presteza, com coragem, com lucidez. Um grande abraço para todos, um ótimo final de dia e até a próxima.
Graças a Deus.